assistir também, eu sei disso. Ele tem mudado na quarentena, o Vulcão, né? Pessoal, vamos lá. Nome, número... Que isso? Nome, número 3A ou 3B. Aí no nosso chat, na aula de hoje a gente vai falar de Camus. Camus é um escritor, não é um filósofo. Resolvi fazer uma aula de filosofia e literatura aí para mostrar como que a filosofia vai influenciar a literatura, principalmente os modernistas. Quem que dá a literatura para vocês? É o Dylan? A Marquinhos? É o Marquinhos, Sora. A Marquinhos, vulgo Romário, né? Ele já deu modernismo para vocês? Já acabou o modernismo? Pessoal? Não, a gente começou essa semana, assim, modernismo. Ah, bacana. Então, os existencialistas, o último que a gente viu foi o Kierkegaard, né? Que ele que é considerado o pai do existencialismo lá no século XIX, que vai influenciar diretamente a filosofia do século XX. Principalmente Heidegger e Sartre, mas também vão influenciar a parte da literatura. Então, hoje a gente vai falar de literatura e filosofia. Quando vocês virem com o Marquinhos aí, Fernando Pessoa e seus heterônimos, vocês vão ver que o Alberto Caeiro, principalmente, trabalha questões existencialistas fortes, assim. Então, a presença de existencialismo na literatura vai ser bem grande, tá? Então, a gente vai falar de Camus, que é um escritor argelino, mas ele mora na França, e ele vai escrever os 3 absurdos do século XX. O que seriam esses absurdos? Ele acha que a vida, diante exatamente do inesperado, que é o que dá a beleza à vida, a gente não ter certeza do nosso futuro, a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. A gente só tem a nossa existência para ser cuidada, né? E aí, através desse cuidado, das escolhas, da construção da nossa essência, a gente encontra determinados absurdos na nossa vida, e é exatamente esse absurdo que faz a vida ser fantástica, assim, porque se a gente tivesse um significado pronto e acabado do que é a vida, de como ela vai ser, não teria a menor graça, segundo o Camus, tá? Então, ele vai trabalhar bastante a questão do existencialismo, influenciado aí por Kierkegaard, e ele é um escritor do século XX, beleza? Então, vamos falar de Camus. Vou começar a compartilhar com vocês aí a apresentação de slide que eu preparei. E os 3 absurdos. Exatamente, essa que eu postei, tá? Eu vou falar da Relab no final da aula. Fica tranquila aí que a relaboração é só lá para o dia 15 de junho. Sei que vocês estão super atarefados com um monte de coisa, além das aulas EAD, vocês têm um monte de trabalho e tal. Então, eu coloquei um prazo bem longo aí, mas para vocês já começarem a pensar sobre essa questão do absurdo da existência. Bem? Então, relaxa aí que eu vou falar da Relab também, com um prazo grande aí para vocês entregarem. Então, pessoal, Alberto Camus aí, ele vai viver entre 1913 e 1960, ele morre muito novo, ele morre num acidente, tá? Justo ele, que prezava tanto pela existência da vida, acabou morrendo num acidente, né? Então, o Camus, ele não se considerava um filósofo, ele se considera um escritor, ele é argelino, ele nasce na Argélia, mas ele vive na França, tá? E ele vai ficar conhecido por incluir reflexões filosóficas em seus trabalhos. E ele sempre falava que se você quiser filosofar, escreva romances. Afinal, nada melhor do que viver um romance, ou escrever e ler também um romance, para questionar qual que é o sentido da nossa vida, e qual que é a importância também, a relação com o outro, né? Como que a existência do outro interfere também na nossa própria existência. Então, ele vai ser reconhecido aí como escritor e jornalista na França, com seus 3 absurdos que eu estava falando para vocês. O que são esses 3 absurdos? São 3 escritos que ele escreve com péssimo, mas tudo bem, que vai falar um pouquinho sobre essa questão do absurdo da vida, né, das coisas inesperadas na nossa vida, e que a gente não tem esse controle pelo nosso futuro, mas que a gente faz as escolhas e sofre as consequências. Esses 3 absurdos é o romance estrangeiro, que é belíssimo, o ensaio O Mito de Sísifo, que é o que a gente vai falar na aula de hoje, tá? Baseado aí num mito homérico, né, que é o mito de Sísifo, e também a peça Calígula, que depois vai se tornar filme. A gente tem o filme Calígula, que é baseado nesse um dos absurdos do Camus. A influência de Kierkegaard, vocês vão ver que é bem clara, tá? A principal influência de Camus foi o dinamarquês Søren Kierkegaard, que usou a história bíblica de Abraão e Isaac para expor seu conceito de absurdo. Qual que é o conceito de absurdo do Kierkegaard, que eu falei na aula passada? Então, só para relembrar. Ô, turma, seguinte, se alguém tiver alguma dúvida, para aí, pergunta, porque eu não estou na tela
do Google Meet, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, me pergunta, que eu não tô lendo o chat, beleza? Então, só para relembrar o Kierkegaard aí, na passagem lá de Abrão, quando Deus pede para Abrão sacrificar o seu próprio filho, ele aceita sem questionar, ele coloca a fé acima até mesmo do seu próprio filho, né? Então ele prova o amor a Deus sem questionar nada. E aí, antes de ele sacrificar o filho, Deus manda um anjo e fala: olha, você já provou que você tem fé, que você tem amor suficiente, não precisa de ser consumado esse ato. E aí libera o Abraão dessa atitude, né, de ter que sacrificar o filho. E o que espanta o Kierkegaard não é essa obediência cega de Abraão, né, porque o Abraão deu aquele salto na fé, que é um dos 3 estágios da vida de qualquer ser humano, segundo Kierkegaard, né, mas sim o fato dos dois, a gente continua nos relatos bíblicos, os dois retomam a vida como se nada tivesse acontecido, né, como se aquilo fosse normal, né? E foi um acontecimento super intenso e eles voltam à vida normal aí. Então, no ensaio Temor e Tremor, de Kierkegaard, né, que ele escreve em 1843, ele afirma o seguinte: Abraão renunciou infinitamente a tudo e então retomou tudo de volta com a força do absurdo. Então, é essa força do absurdo, é essa força do inesperado que acontece na nossa vida, que faz também o homem se sentir mais forte. Então, por exemplo, eu fiz uma metáfora, né, com os terceiros anos de Osasco, que o Covid tem uma certa força do absurdo, né? Eu mesmo estava vivendo na minha rotina bonitinha, tal, minha rotina de Sísifo, na verdade, né? De Sísifo, né? Que é cuidar das minhas bolinhas de cristal ali, que são meus aluninhos, minha profissão, minha questão também religiosa, espiritualidade, a família, tudo bonitinho. Aí, de repente, vem o coronavírus, parece que te derruba ali numa ladeira, que você perde essas bolinhas de cristal, elas saem todas rolando, e você não sabe qual você pega primeiro. É assim que eu me senti nas 2 primeiras semanas. Só que aí a gente retoma aquela rotina, cria de novo essa rotina de aula EAD, né, se adapta a tudo isso, como se nada daquelas 2 semanas tivesse perdurado. Então, os absurdos da vida tornam o ser humano aí um pouco mais forte e às vezes faz a gente desviar das escolhas que a gente tinha feito antes, né? Todo rasga o calendário e começa tudo de novo. Então, essas falhas, esses absurdos que acontecem na vida que fazem com que a gente pense nas novas possibilidades diante dos problemas que a gente encontra, tá? Então, isso seria essa questão aí para o Kierkegaard. Onde se encontra o Camus para pensar um pouco sobre o absurdo da vida? Qual que é o panorama ali que ele está vivendo, tá? Então, o Camus também vai acreditar nessa questão do absurdo da vida, mas sem a parte religiosa, sem pensar na questão de Abrão e no sacrifício que o Abrão tinha que fazer do seu filho. Então, ele vive ali, ele escreve, né? Aqui também podemos ver relações com a vida na França, da ocupação alemã durante a Segunda Guerra Mundial, o período que o Camus está vivendo, né? Concedeu-se tudo isso e perdeu-se tudo. No entanto, tudo ainda parece existir. O que sumiu foi o sentido. E como viver sem sentido? Então, as pessoas, durante a Segunda Guerra Mundial, vivendo tranquilamente, aí chega aquela ocupação alemã, ali na Segunda Guerra Mundial, na França, né? No período da Segunda Guerra Mundial, e aí torna toda a vida um grande absurdo, né? E qual o sentido disso tudo agora? Qual o sentido que eu vou dar para minha vida diante desse absurdo? E é exatamente esse absurdo que abre novas possibilidades, segundo os existencialistas. Você não pode ter um sentido pronto e acabado, fechadinho, porque senão a vida perde a graça, que é exatamente essa capacidade de a gente criar o novo e pensar o novo a todo instante. Então, tanto a resposta de Camus como a resposta do Kierkegaard consiste num lema similar aí ao cartaz britânico que tinha no período da Segunda Guerra Mundial, que é o Keep Calm and Carry On, né? Então, mantenha calma e continue, siga em frente aí. E aí, para poder trabalhar essa questão do absurdo da vida e também das questões que aparecem, das escolhas diante do inesperado, o Camus ele vai retomar o mito de Sísifo, que é um mito homérico. O que acontece nesse mito homérico aí? Qual que é a história, né? Sísifo, ele é condenado, né? Deixa eu passar aqui o slide, né? Então, bom, aqui não tem. Então, Sísifo, ele vai ser condenado por contrariar os deuses, e ele pode escolher ou a morte, ou carregar todos os dias uma pedra para cima da montanha e ver essa pedra rolando à noite. Aí, no dia seguinte, ele tem que pegar a pedra e carregar para cima e ver a pedra rolando. E segundo o Camus, o que a gente faz na nossa vida? Carrega uma pedra todos os dias, mas a escolha é nossa. Assim, quando Sísifo, ele podia ter escolhido morrer,
mas ele prefere escolher carregar a pedra todos os dias. Então, o que o Camus vai negar? O suicídio. Né? Que mesmo diante do absurdo da vida, a gente precisa necessariamente escolher pela existência. E por que isso, galera? Porque a existência precede a essência, porque é exatamente nessas escolhas, diante desses absurdos, que a gente vai construindo quem a gente é. E a gente carrega essa pedra todos os dias, afinal a gente acorda, estuda, trabalha, dorme, acorda, estuda, trabalha e dorme. Não é uma pedra? E no dia seguinte fazer tudo igual? Mas é uma escolha, né? A gente também pode escolher outras formas de vida e não acordar, estudar, trabalhar. Se a gente faz isso, é porque a gente escolheu. Então, esse escrito aí do Camus vai se originar do incômodo do autor franco-argelino, né, pela derrocada e da conquista civilizatória liberal-democrática, com as atrocidades que estavam acontecendo à sua época, as atrocidades nazifascistas, né, na Segunda Guerra Mundial. Então, essa situação, esse panorama que ele está vivendo ali, essa situação problema, provoca o Camus ainda jovem, ele só tinha 29 anos quando ele escreve o Mito de Sísifo, que ele escreveu em 1941, só que só foi publicada em 1942. O Mito de Sísifo configurou-se de uma paradigmática filosofia da não significação do mundo. O mundo não tem significado, ele perde aquele significado que ele tinha da rotina diante dessa ocupação alemã aí na França, né? Pois na obra de Camus, ele retoma a narrativa homérica, então, de Sísifo para abordá-la de um modo inovador, como a primeira elaboração filosófica sobre o tema da absurdidade da incidência existencial. Então, ele vai questionar aí o que é esse absurdo da vida, como retomar a vida após esse absurdo, se a vida tem que ter um significado ou não. Então, ele trabalha essas questões existenciais ali em cima desse mito de Sísifo, só que de uma maneira colocada aí no mundo contemporâneo de Camus, tá? Então, o autor franco-argelino concentra ousadamente a tradição filosófica ao proclamar logo ali na primeira página, né? Só existe um problema filosófico realmente sério, que é o suicídio. Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder à questão fundamental da filosofia. Então, para o Camus, a filosofia tem como principal questão ali que ela tem que resolver ou tem que pensar é se a vida vale ou não a pena ser vivida, né? E que tipo de vida que eu quero viver também. Então, essa é a questão existencialista aí de Camus no Mito de Sísifo. E a chave da leitura está lá no final do livro, né? Vou dar um spoiler aqui, que ele fala que é preciso imaginar Sísifo feliz. Afinal, foi o Sísifo que fez a escolha por carregar a sua pedra todos os dias. Então, ele teve a sua existência em sua mão, ele escolheu, ele optou por carregar a pedra todos os dias, tá? Pessoal, o Mito de Sísifo é um mito curto, é um ensaio bem curtinho. Eu coloquei ele completo para vocês lá no Moodle. Então, tem um monte de coisa para fazer, um monte de atividade. Ok, baixa em PDF, guarda o arquivo aí no seu celular ou no seu note. Quando você tiver um tempinho, vale a pena vocês lerem, tá? É uma releitura aí feita por Camus que vale muito a pena e coloca muitas questões filosóficas que dá para vocês fazerem paralelo com aquilo que vocês estão aprendendo também na aula do professor Marquinhos de literatura. Então, até aqui, ok, pessoal? Alguma dúvida? Terceiro ano, vocês estão acordados? Tudo certo, senhora. Valeu, Gabi. Então, vamos lá. Então, em princípio, aí o absurdo é a ausência de sentido, né? A gente busca na nossa vida um sentido para a vida. Só que para que atribuir um sentido para a nossa vida se a nossa vida não chega no final? Então, esse é o absurdo da vida, é não encontrar um sentido, não ter um sentido é o que faz a vida ter sentido, né? Então, a ausência que não implica o cometimento de um suicídio, ele já descarta o suicídio, tanto físico, né, como filosófico, de não pensar sobre a vida, também é um suicídio, não pensar sobre a vida. O Camus descarta, ele fala que a vida tem que ser vivida e tem que ser pensada assim. Então, o autor aí não compactua com a retórica comum e tradicional quanto à necessidade de uma razão para viver, posto que não há um sentido prévio para a vida. Tal posição, porém, não leva a defender nem o suicídio físico e nem o filosófico, que é o foco da sua análise, tem que ser vivida e tem que ser pensada. Seu ponto de vista partiu das questões de caráter existencial, desde a experiência do indivíduo perante o cenário que ele estava vivendo, né, do qual ele se reconhecia dissociado, tudo aquilo acontecendo, a Segunda Guerra Mundial acontecendo, só que ele se via dissociado ali daquele mundo, daqueles acontecimentos. É quando ele estivesse enxergando e também colocando em dúvida a partir de um panorama de cima do que estava acontecendo, né? Então,
Ele escreve lá na página 8, logo na introdução do mito de Sísifo: o que desencadeia a crise é quase sempre incontrolável. Os jornais falam frequentemente de profundos desgostos ou de doença incurável. Lembra alguma coisa que a gente está vivendo, né, Bruno? Então, essas explicações são válidas, mas seria preciso saber se no mesmo dia um amigo do desesperado daquele se suicida, é um trecho que ele está falando da questão do suicídio, né? Não lhe falou em um tom indiferente. Este é o culpado, pois isso pode ser o suficiente para precipitar todos os rancores e todos os aborrecimentos ainda em suspensão. Então, o Camus, embora ele descarte o suicídio, ele trabalha a questão do suicídio logo nas primeiras páginas. E ele mostra que uma pessoa que chega a esse ponto, ela está com outras questões também existencialistas, né? Mas aí ela tem um empurrãozinho ali de alguma palavra, de alguém que fala algo para ele e é o ponto final, tá? Então ele trabalha bastante essa questão do suicídio ali logo nas primeiras páginas. Então o Camus lembra que a indiferença de um amigo pode ser o culpado, né, por cometer um suicídio. Gera desespero, sendo suficiente para precipitar todos os rancores e todos os aborrecimentos ainda em suspensão. Apesar dessa análise que o Camus faz, ele mesmo não justifica e não compactua com o suicídio. Então, sem discutir a moralidade ou a imoralidade das decisões motivadas individualmente, ele propõe uma alternativa ao suicídio físico ou filosófico frente ao absurdo, talvez ancorado em sua experiência singular. Então, em vez de ele julgar, né, o suicídio, o porquê o outro cometeu, que afinal a gente não pode julgar, a gente não vive a pele do outro, ele propõe uma outra saída, né? Então a gente vai conhecer um pouquinho qual seria essa saída para o Camus. Então, nessa diversidade, ele supõe existir solidariedade entre as famílias operárias, na época que ele está vivendo, de seu bairro, na luta cotidiana por sobrevivência, cujos vínculos socioafetivos distintos do Estado e do atomismo liberal fortaleciam a capacidade coletiva e individual de enfrentamento das barreiras diárias para uma vida melhor e mais feliz. Então, o que ele propõe? O vínculo socioafetivo, né? O amor um ao outro. As pessoas se unirem diante de determinados absurdos que tomam a vida de todos. Então, por exemplo, agora, coronavírus, né? A gente está com isolamento físico, mas a gente consegue compartilhar mesmo assim através da tecnologia as nossas ansiedades, as nossas angústias, e tudo isso torna esse momento um pouco mais fácil para cada um de nós. Agora, imagine se o isolamento fosse assim, completo, a gente não ter esses vínculos socioafetivos aí complicaria muito mais, tá? Então, uma alternativa frente ao suicídio é as pessoas cuidarem uma das outras. É o cuidado de si e o cuidado do outro. E a gente está falando de um escritor da década de 40, a gente está em 2020, tem pessoas que ainda não perceberam que o cuidar de si, cuidar do outro é tão importante em momentos em que o absurdo toma conta aí de todos, tá? Então, continuando aí, no ensaio Mito de Sísifo, que faz uma referência, então, à Odisseia de Homero, o escritor fala do rei, que ao desafiar os deuses, recebe o castigo de empurrar uma pedra para o alto de uma montanha para sempre. Toda vez que ele chega ao topo, a pedra rola abaixo e ele precisa refazer o trabalho. Camus descreve o Sísifo como uma pessoa que vivia a vida plenamente e odiava a morte, ele não escolheu pela morte, né? E que foi condenado a cumprir uma tarefa totalmente inútil. E quantas vezes a gente não cumpre tarefas tão inúteis na nossa vida, né? E essas tarefas estão na nossa rotina, só que a gente que escolhe a nossa rotina. Então, o filósofo apresenta com o mito uma metáfora sobre a vida moderna em que diversas pessoas são obrigadas a realizar trabalhos fúteis em fábricas ou escritórios. Também é o momento que ele está vivendo, tá? A industrialização ali, a questão da linha de produção das fábricas. Então, tudo isso é carregar uma pedra todos os dias e a gente perde o sentido da vida exatamente quando a gente carrega essa pedra todos os dias. Só que a gente se esquece que a existência está em nossas mãos, ele é existencialista, e que é a gente que constrói a nossa essência através das nossas escolhas. Se você optou, se você escolheu por trabalhar, fazer um trabalho burocrático todos os dias, rotineiro, foi opção sua. Então, essa vai ser a sua essência. O significado para a vida é a gente que dá, é a gente que constrói, tá?
Então, inspirado aí no mito grego, a expressão trabalho de Sísifo significa um trabalho burocrático, cansativo e tedioso. Em síntese, é um sacrifício inútil e sem perspectiva de mudança para melhor. A condição humana, então, a condição absurda, então, seria a própria condição humana na qual as pessoas se encontram, tá? Que é essa rotina diária sem perspectiva e sem sentido. O mito de Sísifo, o Camus faz um jogo ali com palavras, isso fica muito melhor no francês, ele chama que é um mito decisivo, né? Como assim decisivo? Vocês lembram do show de Truman, pessoal? Galera, vocês estão acordados? Só eu tô falando aqui? Lembro, Sora. Ok. Qual que é o Sim, momento senhora. decisivo ali no Truman? Parece que é quando aquele momento que ele tem um insight, né, da vida que ele está vivendo, aquela rotina diária de acontecimentos que se fazem com que a vida dele não tenha sentido. Na verdade, ele busca o amor, né, para poder ter sentido na sua vida. Ô, Lucas, eu espero que você não esteja ouvindo um som bacana e saia dançando no meio da aula com essas luzes todas piscando. Tô não, Sora, tô não. Tá, mas eu gostei aí da iluminação do seu quarto. Só falta tocando uma Alok ali, né, com o Lucas. Bom, voltando aí. Então, é um mito de Sísifo, é um mito decisivo. É aquele insight que a gente tem e fala, meu, qual o sentido disso tudo? Então, esse caráter decisivo se instaura graças a um componente existencial do absurdo do mundo, em semelhança com o relato do mito grego. Todo mundo tem esse insight na vida, né? Poxa, a vida é minha, as escolhas sou eu que faço, e qual é o significado que eu estou dando para tudo isso, sendo que eu só tenho uma chance, uma única vida, né? Então, de vez em quando, ocorre um deslize e surge a questão da finalidade. Qual a finalidade da minha vida? E são nesses momentos que sentimos um cansaço tingido de espanto, ao enfrentarmos a pergunta mais básica de todas. Por que continuamos a viver? Por que a gente continua vivendo dessa maneira e não opta por outras saídas? Então, para Camus, é preciso tomar uma decisão. Se optarmos por continuar a viver, devemos aceitar que não existe um sentido último no que fazemos. Não existe um sentido. E se tivesse um sentido, já estaria pronto. Então, para que fazer? Não é mesmo? Então, essa é a questão de Camus, que não existe um sentido para a vida. E cada vida é única. Cada escolha torna a vida mais significativa, tá? Então, vida e existência não são sinônimas em Camus. Vida é a nossa essência, é aquilo que a gente constrói a partir das nossas escolhas. E a existência é aquilo que a gente já tem a partir do momento que a gente é inserido no mundo. Então, a gente só tem a existência, a gente constrói a nossa essência. Por isso que para o Sartre, eu só vou dar adiantar um pouquinho a filosofia do Sartre, que a gente vai ver daqui a 2 aulas, a existência precede a essência. A gente existe e depois a gente constrói a nossa vida, tá? Então, a certeza da existência e a estranheza de si suscita o sentimento de absurdidade por causa do divórcio entre existente e sua vida, ou entre o ator e o seu cenário. Galera, o cenário já está pronto, né? Agora a gente precisa de entrar para atuar, ter essa existência em nossas mãos e fazer as nossas próprias escolhas. Por isso, a compreensão da existência é um contínuo desafio ao longo de um tortuoso, angustioso e desesperador caminho de afirmação da vida absurda. A vida não tem sentido. Então, continuando com o Camus aí, a gente já está finalizando a aula que eu vou falar da Relab. O Camus escreve o seguinte, que deve-se ferir mortalmente a esperança terrena, só então é que nos salvamos pela esperança verdadeira. E aí ele está se distanciando do Kierkegaard, né? Enquanto o Kierkegaard coloca a esperança dele em Deus, afinal ele vive como um cristão, ele dá aquele salto na fé, o Camus, ele coloca que tem que matar essa esperança que a gente tem aqui na Terra de um futuro eterno e junto a Deus, e viver o agora, que essa é a verdadeira esperança, tá? Então, segundo Camus, na tentativa de usar a esperança na eternidade, longe de nós, para curar a doença mortal do desespero em Kierkegaard, só gera resignação, e aqui o homem resignado de Nietzsche, né? Você cai num nada quando você joga sua vida para um futuro que vai estar junto com Deus, porque afinal Deus
Não tem uma existência material nesse mundo. O que existe materialmente nesse mundo são os outros e a minha própria escolha. Então, Camus valoriza a vida do existente, em contraposição à proposta kierkegaardiana de que, perante o absurdo, resta-nos apenas o paradoxo subjacente ao salto na fé, ancorado pelo sacrifício do intelecto. Né? Você acredita num Deus que você não pode provar com o uso da razão. E como que isso vai ficar em Camus, então? Nosso autor afirma que o desespero do existente como exercício paradoxal da liberdade, mais eficiente do que Kierkegaard, né, que é o salto da fé, o Camus fala o seguinte, que o importante não é curar, você acreditar num Deus eterno, mas sim viver aqui agora com seus próprios males, porque a vida é um absurdo, e quem disse que a vida é só felicidade? Também tem coisas ruins, mas que a gente pode superar através das nossas escolhas. Então, essa é a principal diferença entre Camus e Kierkegaard aí, tá? E só já finalizando, turma, alguns trechos também do próprio Camus. Ele fala o seguinte, é necessário, o Body se empolgou lá, é necessário viver com o tempo e morrer com ele, agora, e não projetar a nossa vida para um tempo que seja fora do nosso, né, na eternidade. Eu quero tudo ou nada. Se escolho a ação, não pense que a contemplação, olhar para o céu, para o Deus, né, me seja como uma terra desconhecida, mas ela, a contemplação, não pode me dar tudo, e privado do eterno, quero me aliar ao tempo. O que é se aliar ao tempo? É perceber que a gente está vivendo o agora, e não projetar mais as coisas para o futuro, que é o que a gente sempre faz, por isso que gera aquela angústia, aquela ansiedade em nós. Parece que tudo que a gente está fazendo agora é para um futuro que nunca chega. Para o caminho a gente tem que viver agora, nesse exato momento, se aliar ao nosso tempo. Então, tanto para você como para mim, isso é uma libertação. Vamos viver agora. O indivíduo não pode nada, né? Não pode nada no sentido de jogar tudo aquilo para o futuro. E, no entanto, pode tudo e pode tudo agora. Aí só mais duas falas de Camus para a gente finalizar e pensar a nossa reelaboração. Ele escreve o seguinte, no universo, subitamente restituído ao seu silêncio, elevam-se a 1000 pequenas vozes maravilhadas da terra. Apelos inconscientes e secretos, convites de todos os rostos, são o reverso necessário e o preço da vitória. Então, convites de todos os rostos, pessoas, né? Essa questão de um ajudar o outro, isso é a vitória da nossa vida. Não existe sol sem sombra, e é preciso conhecer a noite. O homem absurdo diz sim ao seu esforço, que não acaba mais. O que é esse dizer sim? Também é colocar a sua vontade de potência de Nietzsche em prática, né? No mais, ele se tem como senhor de seus dias. Nesse instante sutil em que o homem se volta sobre a sua própria vida, Sísifo, vindo de novo para o seu rochedo, contempla essa sequência de atos sem nexo que se tornam o seu destino. Criado por ele, foi o Sísifo que escolheu. Então, unificado sob o olhar de sua memória e em breve selado por sua morte, assim convencido da origem toda humana, de tudo que é humano, cego que quer ver e que sabe que a noite não tem fim, ele está caminhando, o rochedo continua a rolar. E só finalizando esse trecho, Camus termina o mito de Sísifo da seguinte maneira: deixe o Sísifo no sopé da montanha, sempre se reencontra com seu fado. Mas Sísifo ensina a fidelidade superior que nega os deuses e levanta os rochedos. Ele também acha que tudo está bem. Esse universo doravante sem senhor não lhe parece nem estéril e nem fútil. Cada um dos grãos dessa pedra, cada clarão mineral dessa montanha cheia de noite, só para ele forma um mundo. A própria luta em direção aos cimos é suficiente para preencher um coração humano. É preciso imaginar Sísifo feliz, afinal foi ele que escolheu, e ele se libertou daquele peso dos deuses, né? Eu acho bem bacana quando o Camus escreve aqui, né, que esse universo doravante sem senhor não lhe parece nem estéril e nem fútil, ou seja, para o Sísifo, aquela tarefa de carregar a pedra todos os dias, pelo fato dele ter escolhido, aquilo tem sentido, porque ele tomou a sua existência em suas mãos e deu o sentido que ele quis para a sua própria vida. Ele pôde escolher, e a gente pode escolher a todos os instantes. Então, se a gente toma essa nossa vida nas nossas mãos e faz as nossas escolhas, construindo a nossa essência, a gente também
pode ser feliz, porque afinal foi a gente que escolheu e usou dessa liberdade que para os existencialistas é uma das principais características do ser humano. Beleza, turma? Falei pra caramba, hein? Turma, vocês estão vivos? Sim. Beleza. Tá, alguma dúvida aí sobre Camus? Zero. Não. Tudo certo, Sora. Tá. Coloquei para vocês inteirinho o mito de Sísifo lá no Moodle, dá uma olhada, depois guarda o PDF dele com carinho, quando você tiver um tempinho, dá uma lida, que vale a pena. Ele escreve, assim, é lindo, a tradução é ótima também, tá? Vamos para a Relab. Bem simples, turma. Aqui eu coloquei um link para vocês do YouTube, que é um professor de literatura fazendo uma análise literária do mito de Sísifo e não filosófica. E para finalizar a nossa elaboração, o tema é o absurdo da existência. Então, vocês vão trabalhar esse tema, um texto autoral de vocês. Vocês vão falar sobre o absurdo que é a existência humana, que ela não, se ela tem sentido, ou que se ela não deve ter sentido, ou se é a gente que constrói o sentido, a partir dessas aulas dos existencialistas que a gente vai ver. Quem são os existencialistas que a gente vai ver? A gente já viu Kierkegaard. Falei agora do Camus, que dá algumas ideias aí. Próxima aula, Heidegger. Embora eu odeie, eu gosto. Eu odeio a vida pessoal do Heidegger, mas gosto da filosofia. E depois a gente fala do Sartre, que é o filósofo existencialista mais conhecido, tá? Então, a entrega é só para o dia 15 de junho, mas dá para você começar a pensar já sobre o que escrever a partir dessas nossas próximas aulas que a gente vai ter, beleza? Tem número de linhas? Não, vocês sabem que eu não passo, né? Só que eu tenho um aviso para dar para vocês, pessoal. Eu vou valorizar muito mais a elaboração de vocês do que a própria prova. Prova são questões de alternativa. Por quê? Porque na prova vocês vão colar, né? A gente tem um grupo de WhatsApp para passar as alternativas. E a elaboração é um texto autoral, então eu acho que aí vocês vão fazer partindo daquilo que realmente vocês aprenderam na aula. Então a Relab vai ser levada muito mais em consideração do que a própria prova, que tem o mesmo peso, mas que eu sei que vocês vão falar, gente, vocês estão na balada, né? Assistindo aula de filosofia, ouvindo uma musiquinha aí bacana. Próxima aula eu vou dar aula para vocês também com luzes, tipo nave espacial, né? Alguma dúvida, pessoal? Tudo certo. Obrigado. Tudo certo, Gabi? Tranquilo. Então, beleza, galera. Essa aula foi a nossa aula de hoje, então vou parar a gravação aqui.